Olá pessoal, tudo bem? Eu sou N e hoje estou aqui na ponte da estação de trem Reiwa. E hoje vou falar sobre algumas curiosidades do Japão que eu acho que talvez alguns de vocês vão se interessar, ou pelo menos o que eu acho que vocês vão gostar de ouvir. Mas antes eu vou pedir aquela ajuda muito importante de vocês de darem aquele like, comentar e compartilhar. E se você for novo no canal, seja bem-vindo. E se você gostar do conteúdo, espero muito que você se sinta convidado em se inscrever no canal, para dar aquele apoio aqui também. E dessa vez eu preciso muito dessa ajuda porque esse tipo de conteúdo que eu trago aqui, ele é muito fora da proposta do meu canal. Por mais que eu compartilhe conteúdo referente ao colecionismo, mas mesmo assim é um conteúdo que confunde muito o algoritmo do YouTube e que pode prejudicar a distribuição dos meus vídeos. Então, peço essa ajuda aí para vocês, porque é um hobby que eu faço com bastante carinho e também com seriedade. Então, eu acabo pensando sim no algoritmo do YouTube. E esse conteúdo está sendo feito em especial para vocês que querem muito saber do meu dia a dia aqui no Japão e queria muito corresponder esse pedido de vocês que vêm sempre apoiando o canal. Bem, avisos e pedidos feitos e bora lá pro vídeo, né? Hoje vou falar sobre eventos sazonais do Japão, onde, como tradição e como um evento nacional, nesse período de verão são realizadas muitas atividades legais da qual vocês devem conhecer por animes e mangás, que é os festivais de verão, né? O Bon Odori, Hanabi Taikai, que são os eventos de fogos de artifícios, na qual que são espetáculos que podem sim se chamar de eventos artísticos, né? E também em mês de agosto temos a semana de finados, que é o Obon. E dentro dessa tradição eu vou falar dos eventos de teste de coragem. E tem várias formas que o pessoal fazem, né? Desde fazer casas de susto, como fazer desafios de levar uma vela até o topo de um templo durante a noite. Eu vou falar sobre um jeito de teste de coragem que é o Kyofu no Hyakumonogatari, né, que traduzindo são 100 contos de histórias de terror. Obviamente, mesmo tendo 10 pessoas para fazer esse teste, é quase impossível cada um ter 10 histórias diferentes para contar nesse desafio. Mas existem várias formas de fazer esse teste de coragem e eu vou contar um jeito aí que eu conheço. A ideia é que cada um possua uma vela e que toda vez que terminasse de contar uma história, precisaria apagar sua própria vela e passar a vez para a próxima pessoa. Assim, quando todas as velas forem apagadas, acaba os 100 contos de terror. É só que existem várias interpretações e acontecimentos e também regras nesses contos. E uma lenda que eu conheço é a da vela de se acender no centro da roda. A princípio parece ser uma piada para assustar os amigos, inocentemente você fica até pensando quem faria isso, né? E para atender o clímax do susto, né? Você se sente meio que incentivado em pegar a vela e talvez, em vez de apagar a vela naquele instante, começar a contar uma história de terror para não fugir, né, da regra do desafio do Kyofu no Hyakumonogatari. Só que temos um problema nesses 100 contos de história de terror. Essa vela que é acendida misteriosamente no meio não é uma vela qualquer. E se observar a vela, ela é vermelha. E a cada minuto que se passava a cera da vela fazia escorrer uma cor escura. E quando caía a gota da cera no chão, clareava uma cor vermelha e logo se escurecia para preto, né? Isso fazia lembrar de uma ferida onde o corte faz escorrer no começo um vermelho grosso e escuro de sangue, antes de se clarear para outro tom de vermelho. Mas enfim, terminando de falar da vela que escorria uma cera fria e viscosa, sim, essa vela obviamente não seria normal. E sentir frio em segurar uma vela é muito anormal. E aí que está o problema, né? Às vezes, no sopro dessa vela, depois de contar a história, ela pode acabar não se apagando, né? E normalmente esse seria a parte assustadora, né? Você tentar apagar a vela e a vela não se apagar de jeito nenhuma. Até mesmo apagando com os dedos, a chama não se apagaria, porque ao tentar tocar a chama, você sentiria um frio que faria sentir que seu dedo poderia se queimar gravemente pelo frio
da chama. Com certeza, chegando aqui pela forma que eu contei a história, começa a ficar estranho e até mesmo ruim, talvez, não sei. Mas a intenção não é dar medo, né? É apenas contar uma curiosidade. Mas terminando, obviamente a vela acesa num clímax tenebroso vai trazer um medo na situação. E dentro dessa situação, tem vezes que do nada o lugar pode se escurecer. E às vezes esse do nada pode acabar dando um alívio pelo fato que a ausência da luz da vela desaparecendo dá essa sensação, né? Só que eu não falei da vela se apagar, falei do lugar se escurecer. Escurecer como um piscar de olho, só que um piscar de olho onde o medo tornava a ação tão longa que parecia que a vela se apagou. E o alívio é algo momentâneo, e o medo é instantâneo quando você vê o seu amigo na frente não estar lá mais. Sim, quando o conto não for do agrado da vela se apagar, a pessoa com a vela desaparece. Mas não acaba aí, né? O desafio dos 100 contos de história de terror tem que ser encerrado. Então, a próxima pessoa tem que fazer a vela se apagar. Porque não se pode imaginar as consequências se não seguir as regras. E o medo não te torna irracional para perceber que sair de lá correndo não é uma boa ideia. Então não é uma questão de estar calmo ou não. A questão é sentir seus instintos, né? Falando que aí você vai desaparecer se não terminar de contar a história. Ou aí você pode, do pior caso, morrer, né? Mas, segundo a regra dos 100 contos, né, se a vela apagar, todos irão voltar para os seus lugares e todos vão achar que nada aconteceu. Apenas a pessoa que fez a vela se apagar vai ter o trauma de se lembrar do que aconteceu. Que por um instante, né, que talvez essas pessoas que desapareceram estavam sim mortas por um momento e que se a vela não se apagasse, acho que todo mundo estaria morto. Como no incidente de 1982 em Kyoto, numa escola ginasial, eles desapareceram aí deixando 5 velas apagadas no meio da sala. A polícia acreditava que as crianças devem ter se envolvido em um sequestro ou que eles se perderam na floresta que havia do lado da escola. No relato, a denúncia de desaparecimento foi feita um dia depois que uma mãe preocupada achou estranho a demora da volta do seu filho. Que, segundo o filho dela, ele ficaria no final de semana na escola para acampar com os amigos por causa do clube de atividades escolares, né? Porém, segundo a direção da escola, foi relatado que o final de semana a escola estaria fechada e não teria ninguém por causa do Obon, né, que é a semana de finados do Japão. Logo, a polícia concluiu que as crianças mentiram para os seus pais e se aproveitaram da escola deserta para fazer suas atividades. E por fim, as 5 crianças foram dadas como desaparecidas. Só que em 1992 encontraram restos humanos em um terreno autorizado pela direção da escola, né, de usarem para jardinagem, né, que informa que após as reformas da escola e a expansão dela, se abriu um terreno novo após a criação de um novo prédio, né, que foi feito num espaço da floresta que ficava do lado do prédio antigo, e lá se encontrou os restos numa profundidade bem baixa, onde na investigação das crianças desaparecidas, os cães farejadores não conseguiram encontrar por justamente os corpos estarem enterrados bem fundo. Parece que na hora de preparar o terreno para jardinagem, uma criança na brincadeira idiota, né, resolveu cavar bem fundo e sem querer encontrou os restos humanos. Só que havia um problema, foram encontrados 6 conjuntos de restos humanos e não 5, como relatava no desaparecimento. A polícia não conseguiu identificar o 6º corpo, mas parecia que era uma criança do sexo feminino. Bem, isso é uma informação besta aí que eu vi aqui. E também foram percebidas que nos restos humanos que não havia nenhum sinais de violência, né? Mas enfim, a polícia concluiu que o 6º elemento que foi encontrado poderia ter sido o possível assassino, né? Que o assassino, após ter cometido o crime, resolveu se matar e se enterrar com os corpos dos outros 5, né? Apesar de que tem vários furos de como foi concluída essa investigação, bem, enfim, terminando a história, quando ninguém consegue apagar a vela,
No silêncio da sala, a vela meio que começa a contar uma história, falando de um fim trágico, e assim ela se apaga quando a última pessoa estiver ouvindo essa história.